O Brasil ele é o segundo país do mundo que mais toma fraude, né? A gente só perde para o México, para você ter uma noção. Então, o setor novo não tem especialista, né? O setor, é difícil você falar assim, pô, eu sou um especialista em identidade digital. Eu não me considero especialista em identidade digital, mesmo que eu saiba que eu me dedico muito, né? O que a gente vê, né? Que a identidade digital ela é igual à identidade física, né? Então ela é também definida, né, por esse conjunto de dados, né, para identificar uma pessoa, para identificar uma entidade, mas de uma forma digital, né? Ela não pode ser só um documento, né? Ela não pode ser só um documento digitalizado. Ela tem que ser um ecossistema. É que a identidade ela é um assunto hoje para mim que, olhando no core, né? Ela é essencial, Gu. Ela é essencial, sabe? Nada se faz se você não tiver uma identidade, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. Eu sou Gustavo Marques e hoje a gente vai falar de identidade digital, que é um dos assuntos do momento quando falamos em prevenção à fraude, por exemplo. Cara, eu notei que esse assunto não era tão falado antes, há uns 5 anos, por exemplo, mas vamos falar com um especialista no tema e por isso que a gente convidou um cara muito especial. Nosso convidado é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, possui extensão em Inovação e Tecnologia pela Universidade de Granada, lá na Espanha. Desde 2018 trabalha no setor de identidade digital, onde teve passagem pelas áreas de negócio, vendas e inteligência de mercado. Atualmente atua como coordenador de desenvolvimento de negócios do Meu ID, produto de identidade digital do Ideal, empresa na qual também é um dos sócios. Então é com muito prazer que a gente recebe aqui no TechSec Podcast Igor Moraes. Igor, obrigado, cara, pela sua disponibilidade, obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra te rever, a gente já comentou um pouco aí fora da gravação, mas me fala aí como que tá aí a correria do dia a dia nesse ambiente ainda pós-pandemia. Fala, Gu. Obrigado eu pelo convite, né? Acho que eu fiquei muito feliz em conseguir fazer parte desse projeto, né? Eu costumo falar que é o que você falou até antes, né? Quando a gente passa por algumas pessoas que marcam a gente, é sempre bom ver elas fazendo projetos impactantes, né? Trazendo informação, trazendo conteúdo, brilhando nas carreiras, né? Então, parabéns pelo projeto, primeiro, né? E a correria de sempre, né, Gu? Acho que a gente, durante esse momento de retomada de pandemia, né, a gente tá passando por um ano que ele é um ano bem conturbado, né? Um ano de tem muitas coisas macroeconômicas acontecendo, um ano de eleição, né? Um ano que tem até Copa do Mundo no final do ano para colocar a cerejinha do bolo, né? Ao mesmo tempo que muitos setores têm retomado, né, um pouco aquela velocidade que a gente via, né, de negócios sendo construída ao longo do pré-pandemia, né? Negócios, seja negócios físicos, seja o digital, principalmente o digital, né? Muitas empresas que estavam atuando ali no digital, no físico, perdão, elas precisaram se adaptar, né? Se adaptaram rápido, com velocidade, para oferecer uma experiência no digital para os consumidores. Então, a gente está vendo um pouco de quanto isso vai se sustentar, né? Se vai ser na mesma velocidade que a pandemia trouxe ali no primeiro momento, se não vai, o quanto que também o setor de identidade ele vai crescer, né? E ele vai ter um impacto também positivo no que a gente está falando dessas relações, né, entre pessoas, entre governo, entre empresas. Então, a gente tem olhado muito para cá, né, para o nosso mercado, mas a gente sempre está mirando também o de fora, né? Porque o mercado externo ele também é um mercado muito maduro, né? Um mercado que vem se desenvolvendo muito rápido, né? Foi pioneiro, alguns países são bastante pioneiros nisso, então a gente está sempre olhando ali o que os outros estão fazendo, né? Para se inspirar, para conseguir trazer inovação. Então, fica na correria, né? Mas é aquela correria que a gente fala que se não está correndo é porque tem alguma coisa errada, né? Então a gente tenta ali sempre estar num ritmo bem acelerado para conseguir também trazer um pouco mais de desenvolvimento aqui das nossas soluções, do nosso desenvolvimento profissional aqui também na empresa. Perfeito, cara. Assim, de novo, muito bom te ter aqui com a gente. E aí, para a gente iniciar, e antes de adentrar esse assunto de identidade digital, que, como eu disse, é um assunto muito novo, mas se a gente for olhar a nível histórico, não é tão novo assim. Mas eu vejo que teve um boom aí recentemente, você vai comentar isso pra gente já já. Mas me fala mais sobre você, cara. Como que você decidiu iniciar a carreira na tecnologia? Fala um pouco dessa trajetória, até mesmo do Igor antes. O que que você estudou? O que que você almejava aí como profissional? Boa. Contando
um pouco da minha vida pessoal, né? Eu nasci aqui em São Paulo, cresci aqui em São Paulo, né? Onde eu estou falando, inclusive, nesse momento. Tive algumas oportunidades de viver em algumas outras cidades também que me agregaram bastante, né? Seja durante a faculdade, ali, durante alguns momentos que eu também pude viajar, né? Minhas raízes, né? Elas vêm de uma criação bem familiar, né? Eu sempre fui muito próximo da minha família. Embora morando em São Paulo, eu tive também muita oportunidade de estar próximo do ambiente natural, né, da natureza. Então isso também foi muito importante assim para construir um pouco a pessoa que eu sou, né? Tive também durante a infância a descoberta do esporte, né? Então sou uma pessoa que sou mega esportista, né? Eu desde os meus 7 anos de idade eu joguei basquete, né? Até os meus 18 ali, praticamente dentro da federação, né? Então fui bem parte ali do coletivo, né? Do esporte coletivo, de times, e isso foi muito bom também para minha vida, né? Hoje, embora eu não jogo mais basquete, né? Eu acompanho e eu consegui juntar um pouco esses valores, né? Então peguei aquele valor que eu comentei da natureza, juntei com esse valor do esporte. Hoje eu sou montanhista, né? Então eu, além de fazer montanhismo aqui na região, em São Paulo, em outros estados, eu também sou escalador, né? Então também escalo indoor, escalo em rocha. Semana que vem, inclusive, eu vou estar na Bolívia, né? Então vou estar escalando no gelo, né? A primeira experiência que eu vou ter numa alta montanha. Então é bem legal assim o quanto que eu tento trazer esses valores na minha vida pessoal, né? São valores que para mim foram plantados ali na infância, né? Mas cara, acho que isso me transforma e me faz ser quem eu sou, seja no ambiente pessoal, né? Seja no ambiente profissional. Eu tenho muito essa percepção de que as coisas são uma só, né? As coisas têm que estar e estão muito conectadas, né? E caindo um pouco para o lado mais profissional, né? Para um lado da minha carreira, eu acho que também puxando desde lá de trás, né? Desde que eu estava na Facugo, quando eu entrei ali na faculdade, né? Fiz engenharia mecânica, embora hoje eu não trabalho mais com isso, né? Eu não tenho, não cheguei a exercer minha profissão, né? Eu sempre me interessei muito por startup, né? Eu tinha um interesse sobre como uma startup funcionava, né? A minha irmã, também mais velha, que é uma inspiração para mim, sempre teve muito imersa dentro desse universo de startup. E eu sempre refletia muito, Gu, quando eu estava pensando qual que seria meu próximo passo, né? Eu criei uma consciência muito clara que saindo da universidade eu não queria ir para uma grande corporação, né? Não era esse caminho que eu queria seguir, né? Eu queria estar em um ambiente, né, que eu tivesse poucas pessoas botando a mão na massa, né, arregaçando a manga ali mesmo, fazendo a coisa junto, errando muito, né? Eu acho que de certa forma o ambiente de startup ele é um ambiente que te permite com muito mais facilidade, talvez, né, que você cometa alguns erros. E eu queria muito resolver uma coisa grande, né? Eu queria pegar tudo que eu sabia ali, que estava fervendo na minha cabeça, e começar a resolver um problema que fosse um problema grande, né? Que fosse um problema que trouxesse melhorias significativas para a sociedade, né? A identidade, naquele momento, para mim, nem era um tema no meu radar, para ser sincero, né? Embora a identidade faz muito parte da nossa vida, né? Você tem aí seus documentos, né? Você tem seu nome, seu CPF, mas eu não tinha muita clareza de como isso poderia ser um problema, né? E foi quando eu conheci a Idwall, né? Foi quando eu conheci um pouco do que a Idwall fazia, né? E aí eu falei, caramba, cara, acho que esse problema é grande, né? Acho que talvez a gente não perceba, talvez a gente não tenha muita visibilidade disso como pessoa, né? Quando a gente é um consumidor, mas quando a gente olha para a empresa, né, principalmente tem muita empresa sofrendo fraude, né? O Brasil ele é o segundo país do mundo que mais toma fraude, né? A gente só perde para o México, para você ter uma noção. Então, eu costumo sempre que eu falo isso que é um pódio que não é legal de estar, né? Não é um segundo lugar bacana. A gente vem vendo fraudes crescendo com muita velocidade, né? Então, fazer parte desse mercado de identificação, né, para mim foi um começo de carreira muito legal, porque eu costumo pensar que ele é um mercado muito amplo, né? Quando a gente pensa em identidade, cara, a gente pode pensar em várias tecnologias, né? Biometria do dedo, a gente pode pensar no próprio dado em si, né? Biometria comportamental, wallets, né? A gente pode pensar em background check, bases de dados, score de crédito, tem muita coisa que de certa forma se desmembra disso, né? E quando eu vi essa dimensão, eu falei, cara, eu acho que eu quero me aprofundar nesse tema, né? Comecei a olhar para outros mercados, comecei a entender será que isso é só
um spike aqui no Brasil, ou será que também isso está sendo importante para outros países, né? E, pô, você olha a Ásia, a coisa é muito bem desenvolvida lá, né? Você olha a Europa, tem tido passos muito legais lá também. Então, comecei a olhar e entender que aquilo poderia ser um grande problema que eu queria me resolver, né? E é muito do que você falou, 4 ou 5 anos atrás, que foi quando eu comecei a trabalhar nesse tema, eu acho que eu me lembro que ninguém falava disso aqui no Brasil, né? Eram pouquíssimas empresas que atuavam nesse setor, ninguém pensava em identidade digital, né? O bom e velho RG e CNH físico era o nosso documento ali de todo dia, né? Então, eu também me vi muito numa oportunidade de entrar num setor novo, né? E por que eu acho que isso é legal, né, cara? Porque quando a gente está dentro de um setor novo, eu costumo dizer que o setor novo não tem especialista, né? É difícil você falar assim, pô, eu sou um especialista em identidade digital. Eu não me considero especialista em identidade digital, mesmo que eu saiba que eu me dedico muito, né, a aprender sobre o tema, a entender sobre o tema, porque é difícil ser especialista sobre uma coisa que ainda ninguém sabe muito bem até onde isso vai chegar, né? Eu falo até que tem uma comparação muito, muito legal disso com o metaverso, né? Ninguém é especialista em metaverso, né? Tem muita gente que está ali estudando e tentando desenvolver negócios, mas é difícil você saber tudo, né? Então, isso para mim é muito legal na minha carreira, porque eu sinto que as pessoas se ajudam muito, né? Você se aprende muito com conexão, você tem desafio similar com outras pessoas, tem uma troca genuína, né? E eu acho que esse é o modelo que eu vejo para minha carreira, né? O modelo onde eu posso errar, eu posso trocar com as pessoas, a gente está aqui para construir junto, a gente está aqui para aprender junto, né? Obviamente a gente quer crescer como empresa, né? Mas eu falo que o que me motiva mesmo é que a identidade ela é um assunto hoje para mim que, olhando no core, né? Ela é essencial, sabe? Nada se faz se você não tiver uma identidade, né? Se você não tem um nome, se você não tem um CPF, se você não é reconhecido como um cidadão de um país, cara, você não tem acesso a serviços, você não tem acesso à educação, né? Você não tem acesso a setor financeiro. Então, a identidade é o core de tudo, né? Acho que conseguir tentar revolucionar um pouco do que é a identidade, como que a gente lida com os nossos dados também, né? No final das contas, é muito motivador, né? É desafiante pra caramba, né? Mas eu acho que, cara, é isso que me motiva bastante a estar, me manter, né? Me aperfeiçoar e tentar conhecer cada vez mais desse setor, assim. Então, acho que essa é a minha trajetória, né? Um pouco pessoal, um pouco profissional, como eu caí um pouco de paraquedas, como eu tô hoje, mas o tanto que isso me motiva, assim, para conseguir cada vez mais, né, me doar e me dedicar para que a gente consiga construir uma sociedade digital um pouco mais inteligente, né, um pouco mais eficiente e principalmente mais segura, né? Eu acho que o TechSec fala bastante de segurança, né? E eu acho que a identidade digital ela lida bastante também com isso, né? Com seguro é uma transação, com confiável é uma transação, né? Então, acho que esses são os fatores assim que eu tento trazer como motivadores do meu dia a dia, sabe? Cara, perfeito, perfeito. E aí, em cima dessa sua introdução, eu tenho duas perguntas que vieram agora aqui como, cara, uma curiosidade também. Se você fosse explicar a identidade digital para um leigo, o que você falaria? E como está o mercado de profissionais de identidade digital hoje no país? Porque eu ainda vejo, como o assunto é novo, Igor, pode ser que ainda haja poucos profissionais no mercado, ou algum sistema de formação para esse tipo de profissional, não sei se já existe, mas aí queria saber de você. Boa, eu vou até começar pela segunda, né? Tem pouco, viu, Gu? A gente vê muito pouco e a gente vê, na verdade, profissionais que eles entram mais no âmbito amplo e não tão específicos em identidades digitais, né? Porque a gente pensa numa identidade digital e até entrando, mas eu ainda vou simplificar mais um pouco do que essa explicação sobre identidade digital. Ela não pode ser só um documento, né? Ela não pode ser só um documento digitalizado. Ela tem que ser um ecossistema, né? Ela tem que ser um ecossistema interoperável, escalável, onde todas as necessidades dos agentes ali, né, tanto usuários quanto governo, quanto empresas, elas sejam satisfeitas, né? Então, hoje quando a gente pensa em identidade digital, né, no mercado, muito se está atrelado à fraude, né, a tecnologias de onboarding, a tecnologias em alguns momentos de transações, né, transações financeiras, com fraudes de cartão de crédito, etc. Mas ela ainda não ganhou um corpo complexo, né? Ela ainda não ganhou esse corpo que eu entendo que é o essencial para transformar
toda essa identidade que eu chamo de uma identidade simples, uma identidade realmente complexa e onde, de fato, o usuário final ele está ganhando um benefício com isso, né? Então, eu acho que ainda tem muito a se crescer o setor de identidade digital dentro do país, né? É até engraçado, Gu, porque quando a gente olha para o mercado fora, né? Então até empresas grandes, cara, que hoje olham para isso, né? A gente vê a Mastercard, a gente vê o Facebook, a gente vê a Microsoft, a Avast, né? Que são empresas super referências no mundo em relação ao modelo de negócio, né? Ao setor que elas atuam. E elas têm cargos de identidade digital, né? Então, cara, é o presidente de identidade digital, né? É o vice-presidente, as soluções para identidade digital, tem design para identidade digital, né? E isso a gente não viu ainda aqui, né? A gente ainda não conseguiu ver, né, cargos relacionados à identidade digital tão bem construídos, né? A maioria do que a gente vê acaba indo bastante para a segurança da informação, né? Mas aí você está falando mais da identidade digital, talvez da corporação, dos funcionários, e não tanto ali desse próprio usuário final que está ali na ponta, né? Algumas empresas acabam entrando e extrapolando para esse sentido, mas eu acho que eu vou ficar muito feliz quando eu começar a ver, né, essas vagas no LinkedIn, né, cara? Alguma coisa de identidade digital, né? Vendedor de identidade digital. Acho que aí sim a gente vai começar a estar vendo talvez um setor que está se tornando mais maduro e que está olhando isso não como uma coisa fragmentada, né, como é hoje, talvez como uma forma mais unificada, mais ampla e como um core da empresa mesmo, né? Eu preciso pensar em identidade digital como um core da empresa, né? Porque ela vai fazer parte da jornada do usuário. Então, acho que esse é um pouco do que eu vejo do setor, assim. E sabe aí... o que eu vejo, pensando assim, a nível até mesmo da minha carreira em conscientização e treinamento, que os assuntos eles se conversam. Lá atrás, quando a gente falava de conscientização, sempre era profissionais generalistas. Então eu fazia controles internos, governança, auditoria e dentro dessas atribuições tinha conscientização e treinamento. Hoje a gente já tem visto essa evolução de profissionais focados em conscientização e treinamento. Então, provável que o que conscientização enfrentou lá em 2013, 2014, quando estava começando a evoluir, talvez seja agora, sabe? Onde identidade digital está ainda nesse passo aí de evolução e logo a gente vai começar a ver profissionais mais dedicados a esse tema. Total, eu falo que ela ainda é um embrião, né, Gu? Ainda é um bebê que está aprendendo a andar, mas na hora que andar ele já vai começar a correr muito rápido também, né? E aí, pegando a primeira pergunta, Gu, cara, essa é uma ótima pergunta, assim, né? Porque às vezes eu sinto que a identidade digital é um conceito um pouco complicado de explicar, né? E mais difícil ainda de se entender, né? Quando a gente pensa, até que a pergunta que você fez é para um leigo, né? Uma pessoa que não sabe nada sobre tecnologia, que não sabe nada sobre identidade, né? E sempre que eu recebo essa pergunta, Gu, eu gosto de dar um passo atrás, né? Eu gosto de dar um passo para trás, por quê? Porque eu acho que primeiro, antes de a gente entender o que é uma identidade digital, a gente precisa ter muito claro o que é uma identidade, né? Antes mesmo de ela entrar para esse contexto digital, né? Então, o que é uma identidade nesse sentido, né? Eu gosto até de pensar numa definição que eu acho uma definição bem completa para a identidade, que fala que a identidade é o conjunto de características, né, que vai diferenciar uma pessoa ou uma coisa, e com esse conjunto de características eu consigo te individualizar, né? Ou individualizar essa coisa na qual eu estou me referindo, né? E dessa definição, né? Ou seja, o que eu concluo de uma forma até mais simples, né? São informações que vão permitir eu dizer que você é você, né? Essa é a forma simples de pensar, né? E óbvio, a identidade pode ir para um âmbito filosófico, pode ir para um âmbito de informações até mais complexas, mas na risca cara, quem é você e que informações eu preciso para garantir que você é você, né? Seja numa transação também, né? E aí, eu gosto muito de ver essa definição, por quê, né? Porque dentro dessa definição ele usa conjunto de informações, né? E aí eu acho que é aí que existe a riqueza por trás de identidade, porque a identidade não é uma única informação, né? Às vezes uma única informação ela não fala nada, né? Sei lá, se eu pegar o seu nome, né? Gustavo Marques. Cara, quantos outros Gustavo Marques talvez não existe no país, né? Então só com o seu nome eu às vezes não consigo saber que é o Gustavo, né? Que é você mesmo, né? Pode ter um outro Gustavo no Rio de Janeiro que trabalha com segurança da informação, inclusive, e no final das contas eu ainda não consegui saber quem é essa pessoa, né? Então, eu gosto de pensar, né? Quando a gente pensa nesse conjunto,
tem alguns conjuntos básicos que compõem essa identidade, né, Gu? Quais que são eles, né? O primeiro é o que a gente chama de dados biométricos, né? O que é esse dado biométrico? Aqui eu estou pensando em característica biológica ou característica comportamental de uma pessoa, né? Tais como elas são. Então, o que eu posso pensar? Palma da mão, eu posso pensar digital do seu dedo, eu posso pensar na sua retina, posso pensar no seu rosto, posso pensar na sua voz. Esse é um ponto que, inclusive, o mercado digital está explorando muito, né? A gente chega lá, inclusive, dentro dessa explicação, né? Segundo, né, eu tenho dados que a gente consegue intitular eles como dados biométricos, né? O que são dados biométricos? Aqui são dados mais simples, tipo nome, nome completo, nome social, gênero da pessoa, estado civil, data de nascimento. São dados ali que foram, eu costumo falar que é um dado que alguém criou para você, né? Então, no final das contas, ou que você se autodeclarou também, né? Quando a gente está pensando aqui em gênero nesse caso. Então, é um dado que o nome ele foi composto porque você precisou fazer uma certidão de nascimento, né? Sua data de nascimento fala quando você nasceu ali no momento que você veio à vida, né? Existem informações que são informações descritivas, né? Pô, beleza, eu posso falar, é uma informação que descreve você, né? Sua altura, seu peso, sua característica física, sua cor, sua raça, né? Isso pode trazer também informações que agregam e vão fazer parte dessa identidade, né? Tem informações que são o que a gente chama de identificadores, né? O que são esses identificadores? Os mais simples para a gente, RG e CPF, né? São dados que vão te identificar perante uma base, né? Uma base ali que vai ali ser acessada por algum órgão, que vai eventualmente precisar de uma validação. E isso, assim, é o começo, né? Poderia ficar criando vários grupinhos de informações, mas acho que essas são as mais relevantes que a gente vê hoje para o mercado, né? E aí, Gu, quando a gente pega tudo isso e vem para o mercado digital, né? Para o contexto digital, o que a gente vê, né? Que a identidade digital ela é igual à identidade física, né? Então ela é também definida, né, por esse conjunto de dados, né, para identificar uma pessoa, para identificar uma entidade, mas de uma forma digital, né? E a única diferença aqui é o contexto que ela está, se é o contexto físico ou se é o contexto digital, né? E aí, inicialmente, né, Gu, isso parece a mesma coisa. Pô, não entendi nada, né? Pô, um tá no digital, outro tá no físico, para mim tá confuso igual, né? Mas a questão é que essa simples diferença entre estar no físico e estar no digital, ela abre um mar de possibilidades, inclusive de informações que podem ser agregadas a essa identidade, né? Então, quando eu estou no mundo digital, eu consigo aumentar a quantidade de informações que vão compor quem você é, né? Então, o que eu tenho aqui, por exemplo, de informações que podem adicionar? Eu posso pensar em atividades digitais como histórico das suas compras, sua geolocalização, posso pensar no seu endereço IP, posso pensar em comportamento digital, né? Velocidade que você digita a senha, o seu consumo, posso pensar em a pressão que você clica numa tela de um celular, isso pode estar atrelado também a você, né? Então, eu consigo, de certa forma, expandir tanto isso e que isso se torna também uma ferramenta muito eficiente para suprir a necessidade do mercado atual, né? Que é um mercado que está se baseando bastante na economia digital, né? Então, eu costumo pensar, né, como eu mencionei até na pergunta anterior, aquela definição que eu falo de identidade simples e identidade complexa, né? O que é uma identidade simples para mim, Gu? É um documento digitalizado, né? Isso é ruim? Pô, não, é um primeiro passo para a gente construir um ecossistema final, né? Então, uma foto de um documento digitalizado, até no passado, quando a gente tinha aquele scanner, né? Que você tinha um scanner que você trazia aquilo para um modo digital, isso é uma identidade digital de uma forma simples, né? De uma forma rudimentar. É uma forma de você digitalizar uma informação que antes era física e você está trazendo ela para o mundo digital, para esse contexto digital, né? Então, na prática, não quer dizer que isso é ruim, é uma versão inicial, funcional, mas ela não destrava o potencial total que esse ecossistema pode trazer, né? Então, o objetivo que a gente tem com a identidade, e aí que a gente entra um pouco nesse pezinho da identidade complexa, não é só identificar o usuário, né? Não é só ter esse dado no mundo digital. Eu preciso também permitir que esse usuário gerencie o acesso dele a serviço, que ele tenha controle dos dados dele, que ele entre em lugares, compre produtos. Eu preciso dar autonomia para esse usuário, sabe? Então, quando eu entro na identidade complexa, né, eu consigo começar a estruturar um modelo de ecossistema, né, onde não só essa informação está sendo de uma forma segura armazenada e centralizada no controle desse usuário,
mas eu permito que esse usuário consiga interagir digitalmente com o setor, consiga abrir uma conta no banco usando aquela informação, consiga comprar uma cerveja, né, e validando ali se ele é um maior de 18 anos para fazer aquela transação. Então eu permito de fato que a transação ela aconteça, né, que esses sistemas estejam interconectados e que essa confiança na transação ela de fato seja eficaz, né, porque eu estou garantindo que um lado ele tenha uma segurança para que essa validação ela aconteça, né, eu estou garantindo que aquele usuário que está fazendo parte daquela rede, ele é quem ele está dizendo ser, e estou me aproveitando dessa gama de informações para passar essas informações para empresas que precisam consumir esse dado e precisam confiar que aquele dado é seguro, né? Porque hoje a gente ainda faz isso de uma forma interessante dentro do mundo digital, né? A gente tem formas de validar uma pessoa no mundo digital, mas elas ainda são suscetíveis à fraude, né? Ainda é um modelo que eu costumo dizer que é um modelo 1 para 1, né? O que é um modelo 1 para 1? Eu tenho uma identidade para um serviço, né? Então, quando eu tenho que abrir uma conta num banco, eu vou abrir uma conta no banco. Se eu tiver que abrir uma conta no banco amanhã, eu vou fazer o mesmo processo, às vezes o mesmo, né? O mesmo onboarding ali daquela empresa. Então, a identidade digital, na forma complexa, ela cria, né, uma forma que inicialmente foi estruturada pelo single sign-on, né, de redes sociais, de login com Facebook, login com mídias sociais no geral, que é o 1 para N, né? Eu tenho uma identidade e essa identidade ela é aceita nesses lugares, eu consigo transacionar nesses lugares para reaproveitar essas informações seguras e trazer praticidade também para as empresas e para os usuários, sabe? Então, a identidade complexa, ela precisa de um ecossistema, né? Ela não pode estar isolada dentro de um único player ou dentro de um único usuário, porque senão essa conexão ela não acontece e a identidade digital ela vai sempre ser uma foto do documento, né? E uma foto do documento a gente sabe que até ela eu posso fraudar, né? Eu posso fazer um Photoshop, posso tentar ali colocar uma informação e isso traz uma dificuldade também para o mercado. Cara, tô em choque aqui, porque a gente não tá falando só de, por exemplo, uma CNH digital ou a carteirinha aí da saúde digital, é mais um ecossistema. E aí, já em cima dessa pergunta, você vê que a gente está distante desse mundo ideal aí, desse ecossistema de identidade, onde eu vou chegar, cara, talvez, como você mencionou, cara, eu chego num bar, o meu pagamento já está integrado, porque a pessoa já sabe quem eu... Nossa, eu já tô vendo muitos riscos aqui, inclusive de privacidade e segurança, que a gente vai falar mais pra frente. Mas a nível de quando que isso vai estar pronto? Já tem algum piloto aí, sei lá, no mundo, em alguma região? Boa. Olhando para fora, né, e depois trazendo um pouco para o Brasil e nosso cenário, a gente vê bastante coisa legal no mundo, assim, viu, Gu? Tem algumas identidades que a gente pode considerar como sucesso, embora, né, um parênteses, também tem algumas preocupações, né, um pouco do que você comentou, preocupações de privacidade, preocupações de segurança dessas bases de dados. Mas a gente tem dois exemplos que são muito bacanas, né? Um primeiro exemplo é um exemplo da Estônia, né, que talvez é o país que todo mundo ouve sobre identidade digital. A Estônia tem hoje, Gu, 99% da população dentro do ecossistema de identidade digital, né? E aí, dentro do ecossistema da Estônia, não só eu tenho meus dados de documento, mas eu tenho também um smart card, eu consigo comprar uma coisa num mercado para fazer uma validação ali se eu sou maior de 18, eu tenho meus dados médicos, eu tenho minha conta bancária, eu tenho meu cartão de crédito, eu tenho todas essas informações armazenadas ali dentro, né? E isso permite com que tanto o setor público quanto o setor privado, eles tenham um ganho muito significativo nessa... No fim, eu estou facilitando o tempo e a burocracia por trás disso tudo, né? Quando eu penso, Gu, na Estônia, né, no final das contas a gente pode pensar que ela é um país pequeno, né? Então, tem muitas pessoas que quando a gente fala da Estônia, falam, pô, mas é fácil, né, cara? A Estônia tem 2 milhões de habitantes só, né? E aí, no final das contas, um exemplo legal que a gente também sempre comenta é o exemplo da Índia, né? A Índia tem um ecossistema hoje construído, né, que eles vêm construindo desde 2010, então lá quando nem se falava sobre identidade digital, que é um ecossistema que chama Aadhaar, né? O Aadhaar é o Sistema Nacional de Identificação da Índia, né? E ao longo desses últimos 12 anos a Índia colocou para dentro 1,3 bilhões de pessoas, né? Majoritariamente essas pessoas elas estavam olhando ali a parte biométrica, né? É um setor público que iniciou essa iniciativa e no final das contas isso trouxe para a Índia muitos benefícios, principalmente na parte de benefícios sociais,
de bancarização da população, né? E isso é um case muito legal, mas a gente vê muitas outras coisas, Gu. Acho que a Europa está muito bem avançada nesse tema, né? O Reino Unido tem uma iniciativa privada chamada IoT, que é muito interessante também, vem crescendo muito rapidamente. A Singapura, né? A Singapura tem um sistema de identidade também muito bacana. A gente vê algumas iniciativas aqui na América Latina, né? Então México, na América do Norte tem o Canadá, a gente tem a Argentina também se movimentando quanto a isso. Então, no final das contas, são alguns casos que a gente pode trazer bastante como casos de sucesso, ou pelo menos casos que estão avançando, né? Acho que a gente, às vezes, está muito cedo também para falar de casos de sucesso, mas a gente tem que pensar o quanto que foi construído e como foi construído, né? E aí, Gu, quando a gente olha para o Brasil, a gente ainda está um pouco longe, viu, Gu? Acho que a gente aqui na Edgewall vem trabalhando muito forte nisso, né? E a gente vem construindo o nosso ecossistema privado. Mas o grande problema do Brasil, Gu, né, embora, né, acho que eu acredito que a gente ainda está um pouco longe de ter esse ecossistema bem construído, mas o Brasil nos últimos anos caminhou bastante, né? Acho que não dá para tirar muito mérito do esforço que foi feito nos últimos anos, né? A gente viu até como você comentou, né? Certificado de vacina, documentos digitais, CNH digital, carteira de trabalho digital, e-título, todos esses são documentos que foram trazidos no modelo digital, né? Até o próprio GovBR, né, que é o portal do governo hoje federal ali, que é administrado pela Secretaria do Governo Digital, é um baita avanço, né? Tem muita gente se conectando, tem muitos serviços se digitalizando, mas o que eu sinto um pouco de falta aqui no Brasil, Gu, é um plano de identidade digital um pouco mais robusto, sabe? Mais claro, mais conjunto entre todas as partes, sabe? Porque fora o GovBR, né, que eu acho que é a iniciativa governamental que mais temos de avançado hoje, a gente vê ainda que todos os outros documentos eles ainda são documentos simples, né? Mesmo e-título, carteira de vacinação, CNH, ele ainda é um documento digitalizado, né? E o que isso traz de dificuldade? São vários órgãos, né? Às vezes órgãos federais, órgãos estaduais, criando o seu próprio documento digital. Isso cria mais de 50 aplicativos diferentes, né? E talvez ali quando você tem um celular com uma boa capacidade de memória, beleza, né? Mas quando a gente pensa na cadeia aqui socioeconômica do país, classe C, classe D, classe E, cara, essa pessoa não tem espaço, né? Ela não vai ter todos esses documentos dentro do documento. E talvez no primeiro momento que ela puder, ela vai desinstalar esse documento digital, porque também ela não vai ter conseguido entender o valor ainda dessa transação, né? Então, o que eu sinto ainda é que as coisas ainda são muito amplas, né? Até um caso interessante, né? Teve uma vez que eu fui renovar meu RG, né? Eu tinha perdido meu RG e fui pedir a minha segunda via. Levei lá a minha CNH digital. O cara falou que não aceitava, né? Eu falei, como assim não aceita? Ele falou, não, a gente não aceita esse documento, etc. Eu falei, caramba, né? A coisa ainda está muito desconexa, porque não existe uma regulação ainda para especificar se o documento digital vai ser aceito ou não vai ser aceito, onde que ele vai ser aceito, qual que é o melhor formato, qual que é a segurança que precisa ter dentro do documento digital. Ainda fica muito para o receptor, né? E o receptor é o usuário, que às vezes ainda não teve uma educação sobre o que é aquele documento, né? Por que a pessoa está me trazendo uma foto no celular e não está me trazendo aquele papel que geralmente é o que a pessoa apresentava, né? Então, o que eu sinto que o Brasil ainda precisa ter é uma unificação dessas iniciativas, né? A gente já ouviu de tudo, né? Ouvimos o DNI, o TCE está fazendo agora o ICN, o governo federal soltou o documento nacional também agora. Então, quando que essas coisas vão se juntar, sabe? Quando que essas bases vão se conectar? Quando que a gente vai ter uma interoperabilidade e uma unificação dessas iniciativas para de fato isso acontecer, né? Porque o que eu sinto é, o governo hoje está tentando fazer tudo, Gu. Ele quer regular, ele quer ser o player de tecnologia, ele quer ser a ação, ele quer ser a detentora de toda a base pública. E deter uma base pública federal, né, no tamanho que o Brasil 220 milhões de pessoas, não é fácil, né? E aí a gente entra no que você falou. Quais os riscos de segurança, né? Quais os riscos de privacidade dessas informações que estão centralizadas em uma única base, né? Então, a minha perspectiva, e o que eu acho que é o passo que o Brasil precisa dar para acelerar esse crescimento desse ecossistema, é uma definição muito clara de responsabilidades, né? Setor público regula, né? Trabalha muito claro como que esse mercado vai funcionar, como que ele precisa ser em relação a padrões de segurança, como que ele precisa ser em relação à utilização desse documento, a formatos, etc, etc. Mercado privado
velocidade de tecnologia, tecnologia de ponta, rapidez, né? Eu preciso trazer identidades, mesmo que várias identidades no primeiro momento, para entender qual que é a identidade melhor, né? Porque o setor público ele consegue agir mais rápido, ele tem uma execução mais rápida do que o setor privado. Então, isso vai permitir, inclusive, que os dois setores se comuniquem, né? Porque o que a gente vê hoje do mercado público é que ele não consegue ofertar essa oferta de identidade digital para o setor privado. Por quê? Porque o setor público ainda não tem clareza da necessidade do setor, ainda está muito desconexo, né? Então, no fim das contas, eu acho que a gente tem desafios, né? A gente precisa unir essas iniciativas, a gente precisa pensar mais numa participação conjunta da sociedade civil, do setor privado e o setor público nessa construção, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa, de fato, criar um ecossistema, né? Que garanta essa privacidade, que garanta, né, essa segurança dessas informações e que, de fato, seja mais eficiente, né? Inclua também as pessoas. Eu costumo dizer que se o sistema de identidade digital que for criado deixar uma pessoa para fora, Gu, ele falhou, cara. Ele falhou, sabe? Ele não pode excluir ninguém. Todo mundo tem que estar lá dentro, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está olhando em como trazer essas pessoas, a gente tem índices de melhoria social, índices de acesso à internet, índices de digitalização, que também precisam ser trabalhados, né? Que também precisam vir junto, né? Porque senão a gente cresce muito aqui, e aí, porque isso aqui não cresceu, a gente vai ter um gargalo, sabe? Cara, eu tô tendo muito insight aqui, viu? Tá sendo uma aula realmente. Mas, cara, num mundo de Lei Geral de Proteção de Dados, onde a gente hoje tem uma autoridade, que é a ANPD, que justamente fiscaliza essa questão de como as empresas estão tratando os dados pessoais sensíveis. Com base nisso, quais seriam ali os principais riscos, Igor, ou talvez os principais desafios que hoje um profissional de identidade digital enfrenta? Não só um profissional, mas uma empresa que trabalha com isso, sabe? Poxa, eu preciso realmente me preocupar aqui com a segurança de tal base de dados, com a integração que eu vou fazer. Eu não posso conversar com uma base de dados que talvez não tenha os mesmos controles de segurança que eu tenho aqui implementados. Quais seriam aí, na sua visão, os principais desafios? Eu acho que eles caminham muito juntos com o que eu considero hoje os pilares da identidade digital, né? Que é o pilar social, o pilar de design e o pilar de governança, né? Então, eu acho que os riscos eles estão quando você não atinge esses pilares, né? Então, por exemplo, o social. Social é inclusão, sabe? Eu preciso incluir todas as pessoas dentro desse ecossistema, né? Eu não posso deixar ninguém de fora, eu não posso deixar ninguém sem acesso, sabe por quê? Porque qual que é o risco disso? Quando eu estou excluindo uma pessoa, né, desse ecossistema, eu posso estar problematizando mais ainda um problema social que já existe, né? Então eu posso pegar, na verdade, uma pessoa, até pegar uma tecnologia, por exemplo, né? Um modelo de ecossistema de identidade digital, ele está trabalhado em torno da tecnologia. A gente sabe que a tecnologia hoje tem vieses, né? Vieses conscientes e principalmente muitos vieses inconscientes, né? Então, a gente viu até casos recentes, né, Gu? Cara, biometrias faciais que tinham dificuldades de fazer leituras de pessoas pretas, de pessoas amarelas, de pessoas que fogem do padrão hoje da sociedade, que está nessas bases, né? Se uma base não é diversa, a tecnologia não vai conseguir ler essas pessoas e identificar que realmente aquilo é um rosto, né? Então, se eu faço isso, no final das contas eu estou marginalizando, eu estou correndo o risco de marginalizar pessoas vulneráveis, que já estão ali no extremo da sociedade, né? E que no final das contas, Gu, isso pode efetivar uma falha, né? Eu posso ter um mecanismo que ele não é eficaz, eu posso ter uma coleta que ela é difícil para pessoas que estão em situações rurais, né? Em situações geograficamente um pouco mais distantes, eu posso ter nesse sentido baixa qualidade de dados, e isso vai excluir pessoas, né? Isso vai deixar pessoas de fora, isso vai trazer dificuldades, né? Quando eu penso no pilar de design, né? Eu costumo pensar que o pilar de design ele tem 5 princípios, assim, no geral, né? Basicamente, a gente está pensando, quando a gente pensa no pilar de design, no sentido de unicidade, né? A gente está pensando no sentido de escalabilidade, né? A gente está pensando no sentido de interoperabilidade, simplicidade e reutilização,
né? São 5 pilares que eu julgo ser essencial. E quais são os riscos de não atingir esses pilares, né? Por exemplo, da unicidade. Se eu não garanto unicidade dentro do meu sistema de identidade digital, eu estou falando que talvez uma pessoa tenha mais de uma identidade ali dentro. Então, eu posso ter 2 Gustavos, né? Eu posso ter uma pessoa tentando fraudar aquele sistema, né? Eu posso ter informações que, na verdade, não são informações referentes àquela pessoa, e sim a uma outra pessoa que usou as suas próprias informações, né? Quando eu penso na interoperabilidade, né, eu posso ter essa dificuldade de sistemas não se conversarem, né? Eu não consigo ter uma efetividade nessa transação, porque eu não estou tendo uma comunicação entre esses outros ecossistemas que fazem parte desse processo, né? Quando eu falo em simplicidade, eu tenho risco de também, entrando bastante no sentido de exclusão, quando eu crio uma experiência muito complexa, cara, eu vou ter dificuldade também de evoluir, de as pessoas aderirem a essa identidade, de pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, né, que têm um pouco mais ou menos de dificuldade com o processo, né? E aí, quando a gente entra no sentido de governança, Gu, eu acho que aí bastante entra, né, o que eu considero os principais riscos que a gente tem hoje no processo de construção de uma identidade digital, né? Porque, para mim, governança, ela está na transparência, né, na segurança e na privacidade, né? Então, a gente sabe que um sistema de identidade digital, Gu, ele tem muito e pretende ter muitos dados pessoais das pessoas, né? Informações diversas, aquelas que a gente falou lá no começo, né? Nome, CPF, comportamento digital, histórico de compras, descritivo, nome da mãe, nome do pai, coisas que de certa forma vão estar ali dentro de uma única base de dados, né? Então, eu acho que de certa forma é muito importante, né, que a gente crie e tenha métodos de prevenção que sejam eficazes para evitar um acesso indevido, um acesso não autorizado, né, que possa causar ali uma eventual alteração desse dado, um roubo desse dado, né, uma utilização indevida, um vazamento, né? A gente viu, cara, recentemente também casos de vazamentos, né? Eu costumo dizer que o Brasil inteiro está vazado, né? E o que a gente está vendo de uma perspectiva do vazamento de dados, né? A gente está vendo principalmente nos Estados Unidos, onde isso aconteceu bastante também nos últimos anos, mas que eu vejo que isso está agora numa crescente aqui no Brasil, que é, com os dados vazados, Gu, começou a crescer uma modalidade de fraude que a gente chama de identidade sintética, né? O que é identidade sintética? Eu pego vários pedacinhos de uma identidade, né, e crio uma nova, né? Às vezes esses pedacinhos são identidades verdadeiras, né? Por quê? Porque é mais fácil quando aquela entidade está me validando, às vezes eu passo, né? Porque realmente aquela é uma informação verdadeira que está numa base de dados, né, que está sendo validada e que está me trazendo um resultado genuíno, né? Onde entra isso? Talvez não tenha interoperabilidade entre essas bases, né, para que eu consiga fazer uma múltipla validação. Eu estou confiando numa única base de dados, né? Então a identidade sintética, ela vem crescendo muito, por quê? Porque tem dados nossos à torta e à direito, né, Gu? Tem dados ali, a gente viu que o Ministério da Saúde teve um vazamento até de pessoas que já se foram, né, de pessoas falecidas, que estão com os dados vazados, nem quem já foi, né, para um novo mundo, se livrou dessa, né? Então eu vejo que essa é uma grande preocupação que eu tenho, né? É uma preocupação, a gente está vendo muito o crescimento de ameaças cibernéticas, de fraudes, de informações sendo usadas de forma indevida, né? E eu acho que também, Gu, a gente tem que ter uma preocupação em como que esses dados eles são armazenados, mas também como eles são trafegados, né? Qual a criptografia que está sendo utilizada, quais são os processos de segurança que estão protegendo que aquele tráfego da informação ele seja seguro, seja nacionalmente ou seja internacionalmente, né? Até porque quando a gente pensa na LGPD, que foi muito do que você comentou, né, a gente tem que entender que esse dado está ali para uma finalidade específica que precisa ter sido dado o consentimento do usuário para aquela finalidade. Então, eu não posso usar aquele dado para uma finalidade diferente do que eu coletei, né? Então, a identidade digital ela também tem que ter isso como parâmetro, né? Justamente para que eu garanta para esse usuário, né, que esse usuário não só ele está tendo ali, né, uma seleção de quais informações que ele precisa dar para aquela empresa, que são as específicas, né? Então, estou comprando uma cerveja, cara, para que você quer saber meu nome, né? Você precisa saber minha idade, você não precisa saber que o Igor está comprando uma cerveja, você precisa saber que eu sou maior de 18 anos, né? Mas eu também tenho que garantir, no final das contas, que eu consigo excluir essa informação, né? Porque eu posso não confiar mais naquela empresa, eu não quero mais ter uma relação comercial com ela, né? Então, acho que essas são algumas preocupações, né? Quando a gente não consegue atingir esses pilares, Gu, eu sinto que a gente tem bastante risco, né? A gente tem risco de violação de privacidade, a gente tem muito risco de segurança, a gente tem bases que são
são visadas, né? Essas bases, daqui a pouco tem um alvo nelas, né? Pessoas querem acesso a essas informações porque eu falo que é uma mina de ouro, né? Informações validadas de usuários, um banco gigantesco de dados de informações. Então, eu acho que a gente tem que ter muita preocupação no momento em que a gente está construindo isso, né? Para que a gente consiga implementar as melhores práticas, as melhores tecnologias, para evitar que esses casos eles sejam mais recorrentes, né? Eu acho ainda, inclusive, Gu, que a gente vai ver muito caso ruim, né? Muito vazamento ainda, muitos ataques cibernéticos, mas eu fico muito feliz ao mesmo tempo quando eu olho, até olhando a área, né? O que você comentou de segurança da informação, como isso vem se tornando uma necessidade, né? O core hoje da empresa, né? A empresa que não está olhando para isso, ela não vai ter sucesso, né? Então acho que essa mudança de mentalidade foi muito benefício para que também a identidade começasse a ser construída num cenário onde a segurança da informação ela já está mais madura, né? Talvez se a identidade tivesse sido construída lá no passado, rapaz, aí eu acho que ia dar ruim. Ô Igor, tirando um pouco de lado agora essa questão de identidade digital, pesquisando ali no seu LinkedIn, eu vi que você fala muito sobre inovação, inclusive ali já participando de alguns projetos voluntários, até mesmo social. Mas eu queria saber como que é para que alguém se torne alguém com pensamento inovador? Eu vejo assim, pensando na sua história, é uma pergunta filosófica essa. Essa é interessante. Mas olhando assim na sua história, principalmente na introdução, você é um cara que tem hobbies, você é um cara que inovou até mesmo nessa prática de novos esportes, talvez que não são tão praticados por tantas pessoas, talvez aí pelo risco, aventura, etc. Mas qual que é o mindset aí, pensando nas literaturas que você tem lido, nos professores que você tem escutado, para que alguém hoje fale, poxa, eu preciso me tornar inovador? Qual que seriam ali as diretrizes para eu me tornar essa pessoa? Pode jogar um papo filosófico agora, a gente está viajando na maionese. Show de bola. Puta, porque essa pergunta é muito interessante, assim, Gu. Eu acho que eu vejo muita gente comentando, às vezes, que inovar, né? É você criar uma coisa nova, é você criar uma coisa mirabolante, é você revolucionar uma era, né? No final das contas, sempre amplificando o ato de inovar, né? E na minha visão, Gu, eu acho que é uma coisa muito mais simples que isso, sabe? Eu acho que como que eu definiria a inovação para mim, né? Eu acho que a inovação é você conseguir realizar uma conexão que não é óbvia, né? E a partir disso, você conseguir ter uma perspectiva e uma conclusão não óbvias para um problema velho ou para um problema novo, sabe? Eu acho que é você criar algo que não é óbvio, né? E não necessariamente isso precisa ser extremamente complexo, só é diferente do que as outras pessoas estão pensando, né? É uma forma diferente de você encarar um problema ou encarar uma situação, né? Então, na minha carreira, né, eu sinto que o que me traz muita facilidade em inovar, e talvez muito do que você comentou, Gu, é amplificar meu campo de visão, né? Quanto mais eu aprendo sobre coisas, e às vezes nem coisas que são relacionadas à identidade digital, né? O que você falou, às vezes eu estou escalando, cara, puta, será que isso não me ajuda a ter um link no momento que eu estou pensando num problema do meu trabalho e tentar visualizar essa informação de uma forma diferente, né? Até engraçado, Gu, porque na escalada, né, eu recentemente estava lendo um livro que ele fala muito sobre a parte mental da escalada, né? Porque é muito do que você comentou. Tem um risco ali por trás, né? É um esporte de risco, é um esporte que eventualmente pode colocar a minha vida em risco, né? E muito do que talvez isso faz muito um paralelo com escalada, né? Engraçado, né? Que são temas totalmente diferentes. É que eu falo que na escalada, né? Eu tenho 4 ações, né? Primeiro, eu estou coletando a maior quantidade de informações que eu tenho à disposição, né? E aí eu tô olhando ali, né, qual o próximo movimento, qual que é a posição que eu preciso executar, eu tô entendendo aquela situação, eu tô mensurando o risco daquela situação, como você bem mencionou, né? Num segundo momento, eu preciso analisar essas informações, né? Então, aí sim eu vou conseguir um pouco mais entender, pô, beleza, eu deixei tudo objetivo, né? Agora deixa eu contextualizar. Eu tenho capacidade para passar desse movimento, né? Esse é um risco que pode me levar à morte, né? Esse é uma coisa que eu estou disposto a fazer nesse momento, eu estou preparado para isso. Pô, beleza, analisei, né? Tenho tudo isso em mão, Gu, eu acho que é isso que eu preciso para passar para a transição, né? E da transição eu botar todo o meu foco e ação para concluir aquela ação e conseguir concluir aquela atividade. E o bacana é que talvez eu faça muito paralelo com inovação, né? É que na escalada pode ser que eu tenha sucesso e pode ser que eu tenha uma queda, né? O que aqui nesse caso pode ser, entre aspas, o insucesso, né? O fracasso daquela ação.
E nos dois casos eu acho que eu aprendo, né? Eu acho que eu entendo ali que aquele movimento ele me serviu para me mostrar uma situação diferente, né? Então, eu acho que na inovação eu penso da mesma forma, Gu. Eu acho que eu tento muito hoje na minha vida observar esse contexto que eu tô, né? Tentar tornar esse contexto num primeiro momento objetivo, né? Olhar o máximo de informações que eu tenho, às vezes, né? Supor algumas coisas, porque a gente sabe que talvez a gente está lidando com um cenário de ambiguidade, né? Você não vai ter todas as informações que você precisa na mão, e se a gente ficar esperando esse momento de a gente ter todas as informações na mão, a gente não vai fazer nada, né? Porque eu costumo dizer que esse momento não existe, né? Ele nunca vai chegar, ele é só um conforto mental para a gente não fazer alguma coisa, né? Exato. E aí eu tento trazer muito essa minha bagagem, né? Pô, minha bagagem técnica, meu background, minha experiência, e aí sim eu acho que isso me permite ter uma facilidade para realizar essa conexão não óbvia, né? Realizar e entender qual que é o caminho que eu vou colocar meu esforço, qual que é o caminho que naquele momento, com aquelas informações, eu acho que faz sentido, e vai dar errado, vai dar certo, mas eu tenho que entender que aquilo, na verdade, são mais informações para eu voltar para a etapa 1, né? Então, pô, deu errado, essa é uma informação nova para eu voltar ali para uma análise, para eu voltar a entender se faz sentido, para eu inovar de novo, errar de novo, acertar de novo. Uma hora vai, né? De tanto errar, uma hora certa, mas eu acho que no fim, eu acho que a gente tem que tentar tirar um pouco a inovação desse pedestal, né, como algo super difícil, como algo mirabolante. Cara, a inovação está no dia a dia, né? A inovação está em você tomar um caminho diferente para ir no trabalho, está em você pegar uma coisa ali que você usualmente fazia e fazer ela um pouquinho diferente, até as coisas mais mirabolantes, que talvez são coisas que vai te permitir revolucionar o momento e o contexto que você está, né? Então, pensar que ela é simples, talvez te deixa menos amedrontado, né, a inovar e tentar coisas diferentes e tentar essas conexões que eu acho que são as conexões não óbvias. A frase que fica é: comece sem estar pronto. Comece sem estar pronto. Vai que vai, não tem medo de errar, né? Porque no final das contas a gente acaba, às vezes, se limitando, né? Quando a gente acaba colocando isso como uma coisa, pô, eu não consigo, eu não sei inovar, eu não sei fazer isso, né? E no fim é muito mais simples, talvez, do que a gente pensa. E aí, acho que até uma pergunta que você falou, Gu, um livro bem legal, cara, que eu tô lendo nesse momento, né? Eu leio de tudo, né? Leio profissional, leio coisas aleatórias, eu acho que é muito o que eu falei, eu tô indo ali para vários ambientes, né? Mas um livro que eu tô lendo recentemente, Gu, que foi até uma indicação do meu diretor aqui na área e que eu tô me amarrando nele, é um livro que chama Build, né? O nome completo do livro chama Build, An Orthodox Guide to Make Things Worth Happening, né? Então, um guia não ortodoxo para fazer coisas que importam acontecer, né? E esse livro, Gu, ele é de um cara que chama Tony Fadell, né? Ele é um ex-Apple, né? Ele trabalhou junto com o Steve Jobs na criação do iPod e do iPhone. E esse cara, engraçado que esse livro, o Tony Fadell, né? Ele criou o iPod e o iPhone, o que era uma primeira versão do iPod e do iPhone, antes da Apple, né? E depois ele foi para a Apple para fazer isso lá dentro, e aí sim que a gente tem toda essa explosão, né? E ele trata muito bem, de uma forma muito simples, como que foi a carreira dele, como ele queria fazer impacto, como ele queria inovar, como ele queria entrar em ambientes onde, de fato, a mão na massa era privilegiada, né? Como naquele momento que ele criou o iPod no passado, ele inovou, né? Mas ele inovou no timing errado. As pessoas não estavam prontas para aquele produto, né? Talvez o contexto que você está inovando ainda não está preparado, porque naquela época não tinha internet direito, o acesso não era tão difundido. Talvez as pessoas não queriam ter um aplicativo, né? Um hardware de música. Então, também às vezes quando a gente falha na inovação, e esse livro está me mostrando muito isso, é timing, né? E às vezes estava tudo certo, mas o timing não é esse, né? E o timing às vezes pode matar tudo, né? Perfeito, perfeito. Igor, a gente está chegando na pergunta final agora desse nosso bate-papo. Queria saber primeiro o que você achou desse nosso encontro, dessa nossa entrevista. Cara, eu amei, deu muitos insights, você deve ter visto aqui eu fazendo muitas anotações. Então, para a galera que está me ouvindo, eu fiz muitas anotações, espero que vocês também tenham feito. Mas primeiro, eu queria saber o que você achou desse nosso papo, desse nosso encontro, e também que você pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente agora. Lembrando que são estudantes, simpatizantes, e também aos profissionais aí de privacidade, identidade digital. Já vamos colocar esse público aqui também, segurança da informação e cyber. Boa, Gu! Eu amei, cara. Acho que foi um papo super bom. Eu sou um pouco suspeito para falar, né? Mas quando eu falo sobre identidade digital,
Costumo falar que eu falo sorrindo, né? Meu olho brilha para falar sobre esse tema. É um tema que eu gosto muito e eu fico muito feliz de pessoas, né? Principalmente o seu projeto abrir um espaço para falar sobre isso, né? Trazer esse tema de uma forma simples, né? De uma forma real, né? Não uma coisa muito mirabolante ali. Isso é muito legal, sabe? Então, esses papos eu acho que de certa forma eles entram na cabeça de um leigo, né? Eles entram numa pessoa que está começando no setor, eles entram na cabeça de um super especialista que talvez quer se aprofundar sobre aquela temática. Então acho que eu amei o papo, né? Eu amei as perguntas, acho que foram perguntas também muito legais, né? Que dão um contexto bem amplo do que a identidade é, né? O que ela está sendo e talvez o que ela vai ser no futuro também, né? Acho que esses capítulos talvez a gente vai precisar viver para contar, né? Mas acho que é legal a gente ver como que isso tem se desenvolvido ao longo do tempo e o que a gente pode esperar para frente e pensar nos riscos, né? Acho que pegando muito aqui a questão da segurança, né? Como que a segurança ela é importante e como mensagem final, Gu, eu trago muito até um pouco do que eu tenho visto nesse livro, né? Eu acho que para as pessoas que estão começando, para as pessoas que estão dentro de um setor novo, para as pessoas que às vezes acham que esse setor não tem a visibilidade que deveria, né? Ainda está engatinhando. Eu falo isso porque a identidade digital é isso, a segurança da informação foi isso no passado, né? Acredita no que faz sentido, né? Se dedica a aprender aquela informação, busque informações de fora, tente criar conexões com pessoas que talvez já estejam estudando sobre isso, que precisem, que tenham um conhecimento ali um pouco mais amplo sobre esse tema, conquiste seu espaço, né? Luta pelo seu espaço, mostra como esse tema é importante, mostra como a gente está entrando para um cenário digital que precisa de segurança, né? Que precisa de mais inteligência, de mais eficiência, né, de mais segurança principalmente. Então, eu acho que acreditem no que vocês acreditam que faça sentido, né? Se dediquem a isso, estudem e que com certeza cada vez mais esses mercados novos que vocês estão trabalhando para construir, eles vão se desenvolver, eles vão ter um impacto positivo na nossa vida como sociedade e eles vão contribuir para a gente ter uma sociedade digital mais segura, mais inclusiva, né? E eu acho que essas são as principais coisas que eu acredito que a gente precisa construir nesse momento quando a gente fala desse contexto digital. Cara, perfeito. Mais uma vez, então, obrigado pela sua disponibilidade. Foi ótimo estar aqui com você hoje. De novo, vou colocar todos os seus dados, as suas informações dentro dos comentários aqui desse episódio, para que a galera, poxa, que tem alguma dúvida, a galera também que quer adentrar essa área de identidade digital, converse contigo, você sempre é muito aberto e um cara muito forte também nesse quesito de geração de conteúdo. Então, gente, fica aqui também a minha recomendação. Então, Igor, mais uma vez, obrigado por participar da Obrigado, TechSec. Gu. Obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto, parabéns pelos temas que você tem trazido. Estou muito feliz aí com o crescimento do TechSec. Espero voltar aqui algumas outras vezes, mas parabéns por tudo que você está construindo também. Tamo junto. Então é isso, esse foi mais um episódio do TechSec Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui nessa plataforma de streaming que você está ouvindo esse episódio. Não deixa de seguir a gente lá no nosso Instagram, @TechSecPodcast. Curta, compartilhe, indique a gente para que esse canal continue crescendo. Fechado? Tamo junto e bora conscientizar!